nova lição de Escola Sabatina de terceiro trimestre de 2025 traz como tema geral do trimestre Êxodo. E hoje nós vamos estudar na lição número 2, que tem como título A Sarça Ardente. Então, não acompanhe a lição. É uma história fantástica de chamado de Deus. A verdade é que, horas que Deus faz um chamado para nós, como homem, o chamado de Deus muitas vezes tem mudado a direção da nossa vida. Às vezes, não tem um plano, não tem um projeto, não tem nas coisas tudo montado, não tem uma perspectiva para o futuro, mas de repente Deus está te chamando e está fazendo vir a caminho. Isso às vezes é muito difícil. E muitas vezes, horas que Deus te chama, que não aceita o chamado de Deus, não sabe, não tem certeza, mas não tem encontra com dificuldade. Mas também, o contrário, está garantindo que nunca tem encontra com dificuldade. Esse ali é o caso de Moisés. Só para não ter um pouco de história, Moisés nasce no Egito, num contexto muito difícil, que era um momento em que Faraó manda para matar todo menino macho que nasce, ou que na parte para ter matava tudo que ele era macho. Mas como isso não aconteceu, então decreta tudo que esses meninos machos que nascem para matar tudo. E Moisés foi salvo para ser mãe quando que por um cesto e jogado na rio Nilo. Ali foi encontrado Moisés. Então Moisés foi levado para filha de Faraó para o palácio real. 40 anos no palácio real, talvez, ou certamente Moisés tinha noção de que ele devia salvar ou trava seu povo de escravidão. Moisés está esperado para salvar o próximo faraó, porque ele era considerado como filho da filha de Faraó. Mas, no entanto, um dia, a Bíblia está falando que Moisés estava ali no palácio, estava um Egito maltrata um homem de filho de Israel. Então, Moisés deixa ali e bate naquele egípcio acaba por morrer, e então enterra na areia e pensamos que ninguém cuidava ele. Uma outra ocasião, dois hebreus estavam na confusão entre eles, então Moisés veio para o paz e Ezra vira para Moisés e fala: quem é que instituiu esse chefe sobre nós? Vou querer matar em cima, vou matar aquele egípcio. Então Moisés acaba para fugir para o deserto. E Moisés faz essa caminhada para a terra de Midian. E Moisés passa ali durante 40 anos. 40 anos. 40 anos, Moisés casa, teve filho. Teve dois filhos, um de nome era Gerson, outro Eliezer. E ali Moisés estava apacentava ovelha de seu sogro na montanha. E Moisés, de repente, olha uma coisa extraordinária acontecendo. O que estava acontecendo? É uma sarça verde, uma sarça que estava viva, queima, ou seja, com fogo, com lume, acende, mas que queima, que consome. Moisés para deixar a chega perto, para que molha essa visão, para molha essa coisa, o que seria. Então, quando que Moisés aproxima, uma voz sai de meio de sarça, para Moisés: Moisés, para-te lá, tira a sandália de pé, porque terra em que você é uma terra santa. E Moisés cobre o rosto, por quê? Porque ele entende que era Deus falando com ele. Foi maravilhoso. Agora, ali, Deus falou a Moisés: mobe, grito de meu povo. Mobe seus clamor. Conste seus opressão. Por isso, diz também livres. Mas nesse caso, é caminho que você também em pessoa.
é bom que você vai ter Egito para libertar minha povo que está lá na casa de servidão. Ou, Moisés ali fica um pouco bravo. Mas, como assim? Como é que Deus está mandando para o Egito? Eu sei 40 anos que não saí do Egito, agora não tenho 80 anos, um velho como eu, por bem, tira o povo de Egito. Então, ali não entra na lição de domingo. Lição de domingo que está falando o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é aquela visão que Moisés teve e logo Moisés, estupefato com a mensagem ou com a missão de Deus, Moisés simplesmente decide dar desculpa a Deus. E chamar ali, muitas vezes nós não agimos da mesma forma. Se eu falei nisso, chamar de Deus é maravilhoso para todos nós. Mas às vezes nem todos nós nos está preparado para receber ou para aceitar chamado de Deus. Se não aceita, é certo, não pode encontrar montanhas, barreiras no caminho, mas é certo que a promessa de Deus sempre acompanhará conosco, porque Deus fala, eu serei contigo. Mas também se nunca aceita, quem está falando uma nossa condição depois de que aceita, manda ser melhor? Moisés dá desculpa para Deus. Olha lá, é a primeira desculpa que Moisés dá para Deus. Quem sou eu? E coisas que nós também. Nós que não chamamos, quem sou eu? Para quem pode para fazer essa missão, essa tarefa que Deus está te dando, Pai? Moisés dá desculpa natural. Quem sou eu? Ali, Deus que está sucumbe debaixo de desculpas ou de fraqueza de homens. Deus sabe qual que é o propósito. Talvez que Moisés já tinha conhecido Deus. Moisés, porque sabia que ele era de povo hebreu, que era Egito, de povo de Egito, mas certamente já sabia de promessa que Deus fez para Abraão, que esse povo passava 400 anos na terra estrangeira e depois volta de lá com grandes riquezas e tal. Mas Moisés, a mim, 40 anos esteve lá, com aquilo que a gente tinha feito. A mim, fugitivo no deserto, ainda Deus está mandando para o Egito? Não. Quem sou eu? A mim, nada consegui bem. É interessante. É interessante isso. Mas Deus precisava de alguém para trabalhar esse povo do Egito. E Moisés pega ali naquela coisa. Ou seja, compreendendo a importância do que vai acontecer e qual vai ser o seu papel em tudo isto, Moisés pergunta-se por que é que alguém como ele seria escolhido. Ora, que no conche grandeza de trabalho que não tem para fazer, ora, que não compreende grandeza, amplitude de trabalho que não tem para fazer, a primeira questão que não te apoia, para onde mim? Como que tem que ser mim? Como que não, a mim, a mim incapaz, a mim nunca até consigo. Aquela cena aqui é a nossa desculpa. Mas infelizmente o Senhor ele é sempre o Senhor. O importante é que Deus conche nosso coração. Deus conche nossa capacidade. Deus conche nossa aptidão. Enfim, Deus conhece tudo sobre nós. E conhecendo tudo sobre nós, horas que Deus faz um chamado, é porque Deus sabe que não está conosco, mas nós não conseguimos alcançar o objetivo. Então, assim, Moisés agora fala Senhor, horas que vai para lá, que ia se perguntar, quem é que é Deus? Porque certamente esse que também acredita
mas Deus parece para mim, mas Deus que mandamos para o Egito para fazer povo sair. Porque certamente muitos que estavam, que aconchegam Moisés mais, porque já há 40 anos que Moisés cá estava, e certamente aqueles que por isso te recorda de Moisés, de contemporâneo, de Moisés, que já estava também de idade, podia refutar a ideia, porque Moisés, tipo que foi um covarde, fuge para livre ser vida, 40 anos depois, também parece, mas já também salva o povo. Eles podiam acreditar. Ali, não entra na lição de terça-feira, lição de terça-feira, que está falando o nome do Senhor. Nome do Senhor. Interessante. Moisés, na fé, desculpa. Ele falou, horas que me fala, que eles perguntam, modo que é nome de quem é que mandou. O que é que está falando? Interessante que Deus tem sempre uma resposta para nossa curiosidade ou para nossas perguntas. Deus para Moisés. Na Êxodo capítulo 6, versículo 3. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacob como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Olha, ali Deus quer falar a Moisés uma coisa. Não participa que os outros. Não fala com Abraão, não fala com Isaac, não fala com Jacob, os ancestrais. Sempre participa eles como Deus Todo-Poderoso. Ora, que no lê Gênesis, sempre que Deus participa com as pessoas lá, então eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas ali para Moisés, é para Moisés uma coisa interessante. Capítulo 3, no versículo 12, versículo 14, Deus ele sim lá revela seu nome a Moisés. Ele fala, eu sou o que sou. Moisés, vai, eu sou o que sou. Ora, se ele perguntou, ele fala, o Deus, eu sou o que sou, revela para mim. O que significa esse nome? A lição está dando algumas interpretações, algum comentário que é muito importante. Por quê? Porque o nome de Deus, Yahweh, que no consta hoje, Jeová, Javé, que nem nunca sabemos que a pronúncia mesmo, porque é o nome que simplesmente os judeus decidem na pronúncia, porque eles consideram que o nome santo de Deus, que poderia tomar o nome do Senhor Deus em vão, então isso fica sem pronúncia aquele nome. Mas ali, eles estão dando diferença entre Deus Jeová, ou Deus Yahvé, e o Deus Todo-Poderoso. Só para ler assim, o seu nome, Yahweh, indica o facto de ser Deus pessoal, o Deus do seu povo, o Deus da aliança. É um Deus próximo, íntimo, que intervém nos assuntos humanos. Agora, só que o Deus Todo-Poderoso, que não tem encontrado na Gênesis 17, versículo 1, é o Deus que intervém milagrosamente pelo seu poder, assim como atua na vida de Abraão. E agir miraculosamente, poderosamente, uma mulher de 90 anos que engravida e que dá luz a um filho. E mostra para Abraão que ele é o Todo-Poderoso. Ele é capaz de fazer aquilo que é inimaginável ao homem. Mas, para Moisés, ele fala que a mim é um Deus pessoal, um Deus manso, um Deus um Deus do povo, porque ele fala, o meu povo que está no Egito, um Deus de aliança, que faz aliança e tal. Então, ali, Deus fala para Moisés, vai para frente, eu sou o que sou. Então, essa pronúncia, eu sou o que sou, mostra que Deus te revela à medida que não te relaciona com ele, te revela seu caráter, te revela aquilo que ele é
para nós. Então, esse ali foi uma parte bastante interessante, muito interessante mesmo, que não pude compreender dentro de essa lição. O nome do Senhor. Então, ali foi a segunda desculpa de Moisés. Quem é o nome do Senhor? Agora, Moisés apresenta outra desculpas. Na lição de quarta-feira, não tem ali desculpas que Moisés dá para Deus. Moisés apresenta 4 desculpas para Deus e um quinto agora que foi o cume das desculpas que Moisés faz para Deus. Desculpas. Quando que Deus fala seu nome, a mim é aquele que é, eu sou o que sou, então ali Moisés fica muito, muito convencido. E agora Moisés dá uma terceira desculpa. Moisés fala assim, a terceira objeção. Senhor, se me que esse plano, não, o Senhor que participou. Coisa que ainda fez. Deus dá-lhe um sinal. Deus fala, mete mão na buceia. Moisés mete mão na seio. Tira. Moisés tira. Mão estava tudo leprado, branco. Deus para Moisés, torna mete mão na seio. Moisés mete mão na seio e a mão estava sã. Foi aquele um sinal que você mostra para eles. Moisés, o que eu tenho na mão? Moisés para um cajado. Ele falou, bota cajado no chão. Moisés bota cajado no chão. E o que houve? Cajado torna cobra. Ele falou, pega a cobra pela cauda. Ele pega a cobra na rabo e torna volta cajado. Ele falou, aquele sinal é sinal que você mostra. Mas eu, Deus Todo-Poderoso, eu, Deus, eu sou o que participa bom. E se ainda você acredita, vai com o cajado, bo e Arão, bate na água de Nilo e a água te vira em sangue. Olha, ali Moisés que tinha mal desculpa, porque Deus já mostrou que ele é capaz de fazer coisas grandes. E Moisés insiste ainda numa outra desculpa. Apesar de Deus de tudo que eles fazer tudo que eles assim lá, Moisés mantém nascer rejeição, nascer desculpas. Essa ali foi a terceira desculpa. Moisés ainda fazia uma outra objeção. Depois de Moisés fazer tudo isso ali, então Moisés faz uma outra objeção. E eu falei, Senhor, muito obrigado por o teu mão para me libertar o povo no Egito. Mas sabe uma coisa? Não tem língua pesada, nunca é homem fácil de palavra. Nunca te consigo bem encarar o faraó para me falar com o faraó. Opa. Deus para é caminho que faz boca, é caminho que faz homem, é caminho que faz eu. Deus mostra a Moisés que ele está acima de tudo e de todos. Ei. Mas, mesmo assim, Moisés que fica convencido de que ele deve bem para o Egito. Ele vai libertar o povo. Moisés para Deus assim, olha, Senhor, te agradeceu. De um ano eu vou crer comigo. Nós não falamos. Tem outro alguém que vou poder mandar que quer em mim. Manda tudo quem que vou crer. Manda, jogue qualquer alguém que vou crer, vou mandar para bater o povo de Egito. Menos. Ali acendeu-se a ira de Deus contra Moisés. E Moisés fica sem palavras. Ele falou, Moisés, Arão, o irmão, está no Egito. E ele estava contra Cubó. E o Sabai liberta o povo. Finalmente, Moisés acaba para aceitar. Vai para o Egito. Certamente, ele volta para casa, ele volta para a sua família, ele arruma a sua família, entrega gados de seu sogro Jetro, e pai a sua família, e põe a caminho do deserto para Egito. Encontra com Moisés e com Arão, vai
faz aqueles encontros com o faraó, pede libertação de seu povo. Agora, o que aconteceu? Enquanto estava no caminho da anda, aconteceu uma tragédia. Ali nos está na lição de quinta-feira, que está falando sobre a circuncisão. Enquanto Moisés estava a caminho com sua família, de repente, a Bíblia está falando que Moisés tipo que houve um ataque. É escrito está falando que anjo do Senhor sufoca Moisés. Mas por amor, é que Deus que chama Moisés, é que Deus que mandou ele para o Egito? Com certeza. Mas por amor, que isso aconteceu? Aconteceu porque Moisés, como líder que é chamado, Moisés tinha negligenciado algumas coisas que ele sabia. Moisés, talvez por negligência, quer circuncida seu filho mais novo. E ali a mulher de Moisés, percebendo disso, pega uma faca de pedra. Uma pedra, aquelas pedras tipo lâmina, aquelas pedras finas, as que corta pedra. Então, ele pega o prepúcio desse filho mais novo, corta e lança o prepúcio com sangue sobre Moisés. E então, Moisés reanima. Ali sim, lição está dando uma pista que ali foi o que? A expiação. Moisés negligencia aquilo que era regra. Quer dizer, Moisés mantém indiferente com o mandamento de Deus. E então Deus quis mostrar-lhe que ele, para ser um líder, homem que recebe de Deus a instrução, homem que te liberta povo, homem que te serve líder, tinha que cumprir todos os requisitos da palavra de Deus. Assim como nós hoje, horas que Deus chamamos também, não deve ser primeiro a cumprir os requisitos, norma, preceitos de Deus. Porque Deus chamando para ser obra, não tem que ser exemplo para não poder dar exemplo aos outros. Não tem que ser líder de exemplo. Assim, não tem que ser líder de exemplo. Então, o que acontece ali é que a vida de Moisés foi salva. Não pode perguntar, mas como que Deus faz isso? É justamente porque Moisés tinha que ser o cumpridor de aquilo que ele transmitiu. E essa cena mostra Moisés que Deus está condescende com o negligente. E para mim, que você está também, para não servir a Deus que está condescende com a negligência. Ok? Então, o que aconteceu é que a Zípora pega aquela pedra e salva a vida de seu marido. Essa é a lição 3 para ensinar. Que plano assim? Ele tinha de ser um modelo dessa entrega total a Deus. Sua mulher, a sua esposa, Zípora, era uma mulher de ação e circuncidou o filho para salvar a vida do marido. Ela tocou Moisés com o prepúcio ensanguentado e este sangue representa a expiação, a vida e o selamento da aliança. Muito bem, mas ali foi o que acontece quando que Moisés estava a caminho de terra do Egito para salvar seu povo de escravatura. Então, meus queridos, nós vamos terminar nossa lição, nós vamos concluir com a lição de sexta-feira, que é resumo da semana. Um trecho assim também, que está falando, ele tinha fugido do Egito para salvar a vida. Uma nova geração de hebreus tinha entrado em cena ao longo daqueles 40 anos. Aqueles, ou seja, muitos dos quais provavelmente pouco sabiam sobre ele, ou talvez até o que ouviam sobre ele, sobre ele estivesse errado, filtrado por histórias que, com o tempo, se distorcem. E, no entanto, agora era chamado por Deus para liderar esse mesmo povo para longe de uma nação poderosa. Não admira que estivesse relutante no início. Sim,
Sim, era uma tarefa extremamente exigente. Mas imagina o que ele teria perdido se tivesse dito um não final a Deus. Talvez tivesse simplesmente do, desaparecido na história, em vez de, através do poder de Deus, atuar nele, ter literalmente feito história e se ter tornado numa das maiores e mais influentes pessoas, não só da Bíblia, mas do próprio mundo, certo? Moisés foi o homem que influenciou o mundo, ou que influencia as culturas, as tradições dos povos. Muitos povos cristãos, povos judeus, povos muçulmanos, tudo tem alguma influência do líder Moisés. Moisés se aceitava ir para o Egito, para fazer libertação do povo de Deus, o que podia acontecer? Seu nome podia simplesmente ser apagado da história. Mas como ele aceita, apesar de tudo que é desculpa que acaba para Deus, e então ele aceita bem e Deus poderosamente usa e fazer de ele Moisés, o maior líder da história humana. Depois de Jesus, é Moisés o maior líder da história. O homem que influenciou a cultura, ou as culturas dos povos, as tradições do povo, enfim, cujo nome atravessa séculos e ainda é falado, ainda é tido como exemplo, é tido como modelo, como espelho, enfim, é por causa de aceita chamado de Deus. Embora chamado de Deus nem sempre está caindo na nossa sala, se uma não está acostumada a falar, porque às vezes se uma fala no início, não está tendo nosso projeto, não está tendo nossa vida, não está tendo nosso plano, e de repente Deus está chamando para nos sair, para nos largar, para nos entrega, para nos largar da mão tudo que não tinha construído como plano e vai servir Deus, que às vezes aos olhos dos homens pode parecer ridículo, pode parecer aquilo que o homem compreende, mas que gloriosamente Deus, o Todo-Poderoso, compensa assim como compensa Moisés. E cada um de nós também não recebe chamado de maneira diferente, mas todos nós somos chamados para uma missão que Deus está chamando para ele. Então, que não tenha coragem de poder apresentar diante de Deus quando que chamando de maneira espontânea, mesmo que não sabe que coisa estava muda de direção, mas não confia que Deus será conosco. Porque Deus para Moisés, eu serei contigo. Mesmo assim, Moisés falou não, mas certamente Deus está ser conosco e a história vai mudar. Certamente, meus queridos, para lição 3, início difícil, também está a ser uma lição maravilhosa. Acabou perde a lição, estuda com nós sempre, todas as semanas, e também deixa o comentário aquilo que o pode acrescentar na história de chamado de Moisés, que também por ser uma bela história para reconfortar nosso chamado que Deus fazer. Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.